Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje nós vamos conversar sobre um dos meus personagens preferidos que, como você já viu aí no título, é Sherlock Holmes. Eu fiz uma experiência de ler as histórias de Sherlock Holmes em ordem cronológica e é isso que eu vim recomendar hoje que vocês façam. O meu primeiro contato com esse personagem aconteceu ainda na escola, eu era bem nova, não lembro quantos anos que eu tinha, mas bem nova, assim, menos de 14 anos, e uma professora pediu pra gente ler O Cão dos Baskerville para fazer um trabalho. A gente teria que reescrever o livro com as nossas palavras, né? E fazer um novo livro a partir desse. Eu fiz, né? Eu já era leitora naquela época, eu sou leitora desde criança, assim, desde que eu aprendi a ler. Então eu li o livro, reescrevi com as minhas palavras e o meu pai desenha muito bem. Então ele fez ilustrações, então o meu livro ficou caprichadíssimo, porque ficou assim um livro ilustrado mesmo, né? As ilustrações do meu pai e eu reescrevi o texto. Então foi uma coisa assim que ficou muito na minha memória. Eu gostei muito tanto de fazer esse trabalho, né? De me fingir de escritora por um momento ali. E gostei muito também da história do Cão dos Baskerville. Gostei muito de conhecer Sherlock Holmes, né? Então, desde essa época eu já tenho um carinho muito grande pelas histórias de Sherlock. E aí depois, muitos anos depois, né, eu resolvi fazer a leitura em ordem cronológica, a leitura das histórias do Sherlock. Entrei num grupo de uma menina que eu conheci aqui no Instagram mesmo, ela nem tem mais o Instagram hoje em dia, mas aí ela fez um grupo pra gente ler Sherlock, eu entrei no grupo e eu fui uma das poucas pessoas do grupo, assim, que seguiu o cronograma até o final do projeto mesmo. E eu, assim, me apaixonei ainda mais. Achei que foi uma experiência incrível ler Sherlock em ordem cronológica. E eu vim aqui, de fato, recomendar essa experiência para você também, porque eu acho que você vai gostar. É muito bom você ir acompanhando história por história, as peripécias do Sherlock. Sherlock é um personagem que ele é ranzinza, mas ao mesmo tempo a gente simpatiza muito com ele, sabe? As histórias são muito ágeis, muito rápidas de serem lidas, muito interessantes também, romance policial, né? A gente sempre fica curioso para saber a solução daquele caso ali. E é um caso mais, assim, espetacular do que outro. Então, a experiência de ler Sherlock em ordem cronológica foi maravilhosa. E eu vou, para facilitar a sua vida, para você não ter desculpa, eu vou falar com você aqui nesse vídeo todos os livros, né, de Sherlock, tanto os romances quanto as antologias, na ordem cronológica, que aí é só você pegar esse roteirinho aqui, sentar e ler, não vai ter desculpa, tá bom? Mas antes vamos fazer um apanhado, assim, de como surgiu, quem é Sherlock Holmes. Sherlock foi criado por um autor escocês chamado Arthur Conan Doyle. Depois ele ganhou o título de Sir, né? Então hoje a gente conhece ele por Sir Arthur Conan Doyle. Você talvez tenha achado que o Conan Doyle era inglês, né? Mas não, ele era escocês. Ele foi para a Inglaterra já depois de adulto, depois de formado e trabalhando como médico. E aí sim, lá na Inglaterra ele escreveu o primeiro livro, a primeira história de Sherlock Holmes. Essa primeira história, né, a primeira vez que Sherlock Holmes apareceu para o mundo foi no livro Um Estudo em Vermelho, de 1887. Sherlock Holmes foi, assim, um fenômeno logo de cara. As histórias eram publicadas em formato de folhetim e as pessoas realmente ficaram ensandecidas com Sherlock Holmes e ele ganhou muitos fãs. Tanto que criar histórias com Sherlock Holmes estava tomando muito tempo do Conan Doyle. E ele estava numa vibe ali, meio romance histórico. Então ele queria tempo para escrever os romances históricos dele, né? E ele decidiu que ele daria um fim a Sherlock Holmes para as pessoas pararem de encher o saco dele, né? Então ele decidiu inicialmente que ele iria matar o Sherlock Holmes, né? Ele escreveu uma história
dando um fim para o Sherlock, né, que eu não vou falar se ele resolveu de fato matar o Sherlock ou se ele deu outro fim, mas ele escreveu uma história dando um fim para o Sherlock, né, só que as pessoas não aceitaram isso do jeito nenhum e ficaram cobrando ele, queriam que ele desse um jeito do Sherlock voltar, queriam mais histórias de Sherlock, né, aquela coisa louca. E aí o Conan Doyle se viu obrigado a voltar a escrever histórias de Sherlock, então ele deu um jeito de retomar as histórias de Sherlock, né? E esse período que ficou sem história de Sherlock, foi tão assim, o clamor popular foi tanto que esse período ficou conhecido como o Grande Hiato, que foi ali entre 1893 e 1894, né? O período sem Sherlock Holmes. Mas aí depois ele voltou a escrever as histórias de Sherlock, né? E ao todo são 4 romances e 56 contos. Então, né, tem muito mais conto do que romance mesmo de Sherlock Holmes. E aí, esses 56 contos, eles estão organizados em 5 antologias. Os contos, eles foram escritos em épocas diferentes. Então, para não fazer uma confusão muito grande, eu vou trazer aqui para vocês a ordem cronológica dos romances e das antologias de uma forma geral, tá bom? Eu não vou considerar conto por conto, eu vou considerar quando que cada uma dessas 5 antologias foram publicadas, e aí é a ordem que eu li, né? E vai dar super certo, eu garanto pra vocês. Eu li nessas edições aqui, olha, que são as edições... Essa minha edição aqui é da HarperCollins, eu não sei se agora está sendo publicada pela Nova Fronteira, mas enfim, eu li nessas edições coloridinhas aqui. Esse box, ele já tem todas as histórias do Sherlock, né? Então, se você quiser adquirir o box, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Qualquer coisa que você compra através dos meus links, você me passa uma comissão, né? A Amazon me passa uma comissão e você não paga nada mais por isso. Mas tem também as histórias do Sherlock separadas, né? Então esse guia aqui é até bom porque eu sei que muita gente tem aí um livro ou outro de Sherlock, então você não precisa comprar exatamente essa coleção aqui, né? Se você tiver qualquer outro livro aí, qualquer outra coleção, aqui já vai estar a ordem certinha para você seguir, tá bom? Mas eu li nessa coleção aqui, pelo menos quando eu li em ordem cronológica, né? Eu já tinha lido outras histórias do Sherlock em outras edições, né? Mas quando eu li tudo mesmo em ordem cronológica foram nessas edições aqui. Eu vou passar para vocês agora a cronologia das histórias de Sherlock Holmes. Bom, as 2 primeiras histórias publicadas de Sherlock foram romances, né? A primeira, como eu falei com vocês, foi Um Estudo em Vermelho, de 1887, que é onde Sherlock é apresentado para o leitor, né? E a gente vê nessa história como que ele conheceu o Watson, né? A gente vê o início dessa amizade entre os dois, é muito interessante, não só por ser a primeira história do Sherlock, como porque tem essa apresentação aí dessa dupla dinâmica Watson e Sherlock Holmes, né? Logo em seguida foi publicado o segundo romance, em 1890, que foi O Sinal dos Quatro ou O Signo dos Quatro, né? Tem esses 2 títulos aqui no Brasil. Nesse livro, o que chama a atenção é que é apresentada uma característica famosa de Sherlock, que é o vício dele em cocaína, né? Nesse livro que a gente é apresentado, ele está num período ali sem caso, sem ter o que fazer, então ele se joga aí no vício, até que aparece uma moça com o caso lá para ele resolver, enfim, aí vocês vão ler a história para saber. O terceiro livro publicado de Sherlock Holmes foi um livro de contos, é uma antologia, que é As Aventuras de Sherlock Holmes, que foi lançado em 1892. Esses 3 primeiros livros tem na minha coleção aqui, nesse livrinho verde aqui, tá os 3 aqui dentro, né? Essa primeira antologia, ela tem 12 contos. Entre esses contos, o meu conto preferido de Sherlock Holmes, que é A Banda Pintada. Logo em seguida, a gente tem a publicação de Memórias de Sherlock Holmes, em 1894. Nessa antologia, né, essa também é uma antologia, nessa antologia tem o tal conto lá que o Conan Doyle resolveu dar um fim ao Sherlock Holmes, né? Mas aí, lá em 1902, foi publicado um outro romance de Sherlock Holmes, né? Teve aquele ato, né? Depois ele publicou ainda alguns contos, né? Mas em 1902 que saiu o próximo livro, de fato, de Sherlock Holmes,
que foi O Cão dos Baskerville, que é um livro que eu falei que foi a primeira história de Sherlock que eu li, que eu fiz aquele trabalho, né? É uma história que une mais, assim, o detetive com o sobrenatural. Gosto bastante dessa história, é uma das minhas preferidas dele, né? E é uma história que, apesar dela ter sido publicada depois, né, anos depois daquele conto que dá um fim no Sherlock, é uma história que se passa antes daquele conto, né? Então, ela foi publicada depois, mas na cronologia de vida do Sherlock, vamos colocar assim, é uma história que se passa antes daquele conto lá que o Conan Doyle resolveu dar um fim pro Sherlock. Eu não mostrei. Na minha coleção, essas duas histórias estão aqui. Tanto Memórias de Sherlock Holmes, como O Cão dos Baskerville também tá aqui nesse livro azulzinho. Aí o próximo livro publicado foi uma outra antologia que se chama A Volta de Sherlock Holmes. E é exatamente essa antologia que traz o tal conto que o Arthur Conan Doyle deu um jeito de trazer o Sherlock Holmes de volta, né? E continuar escrevendo histórias sobre ele. Essa antologia tem 13 contos. Em seguida foi publicado o último romance, né? O último dos 4 romances de Sherlock, que é O Vale do Medo. É o meu romance preferido dele. É um romance dividido em 2 partes, sendo que na segunda parte o Sherlock Holmes nem participa, né? Mas é diferente, assim, eu gosto porque tem um formato diferente das outras histórias, é muito interessante, leia que você vai gostar. E esses 2 livros no meu box, né, estão nessa edição laranjinha aqui. Por fim, os últimos 2 livros de Sherlock Holmes são antologias, né? A penúltima antologia publicada foi Os Últimos Casos de Sherlock Holmes, que tem 8 contos, né? 8 casos de Sherlock Holmes. E o último livro publicado foi Histórias de Sherlock Holmes, que tem, se eu não me engano, 13 contos de Sherlock, né? O penúltimo foi publicado em 1917 e o último foi publicado em 1927. Nesse meu box, né? Esses 2 livros estão aqui nesse livro vermelhinho. Como eu falei com vocês, gente, essas histórias, esses contos, eles se passam em fases diferentes da vida do Sherlock. Então, às vezes, em uma antologia só, tem contos, assim, da juventude, aí tem contos dele mais velho. Então, assim, mistura muito a cronologia da vida do Sherlock. Por isso que é mais fácil a gente organizar as histórias pela publicação das antologias, tá? Por isso que eu trouxe dessa forma aqui para vocês. Mas como eu falei também, se você for ler dessa forma aqui, foi a forma que eu li, vai ser sucesso, vale muito a pena, tá bom? Se você já leu alguma história de Sherlock Holmes, me conta aqui nos comentários qual história, me conta o que você achou. Espero que você siga essa minha dica e leia Sherlock em ordem cronológica. Realmente é uma experiência incrível. Um beijo e até o próximo vídeo.